Vamos continuar a nossa série dos arcanos maiores do tarô. E no vídeo de hoje vocês vão aprender o arcano de número 6, os amantes, conhecidos também como os enamorados. Você que está aqui pela primeira vez, se sinta bem-vindo, se sinta acolhido pelo nosso canal As Chaves do Futuro. Comigo, Jamile Santos. Eu sou taróloga e sou professora de tarô, tá certo? Então, pegue seu cafezinho, procure um lugar tranquilo para assistir esse vídeo e fique aqui comigo. Bom, pessoal, nos arcanos anteriores eu ensinei para vocês, né? A gente já passou pelo mago, pelo louco, né? Pelo imperador, enfim, né? Se você não assistiu ainda esses vídeos, eu até recomendo você assistir ao finalizar esse dos amantes, tá certo? Então vamos lá. A interpretação que eu sempre trago aqui para vocês nesses vídeos é baseado na simbologia da carta, tá certo? A Jamile, o que seria a simbologia? É o desenho que aparece do arcano, tá certo? Bom, pessoal, a gente vê que é uma carta que, quando sai num jogo, em uma leitura, significa que não está falando só do consulente. Existe o envolvimento de terceiros na situação, de outras pessoas. Porque, como eu falei, é um arcano que ele não está sozinho. Por exemplo, o mago só tem o mago, a figura dele, né? A sacerdotisa só tem ela, a figura de uma mulher, entende? Na simbologia. Agora, os amantes não. Tem várias figuras. Então, é um arcano que fala dessas interferências externas, interferências de outras pessoas. No geral, a essência dos amantes, né, os enamorados, é o quê? Tomada de decisão. Então, o consulente ele vai tomar uma decisão, ele vai fazer alguma escolha que é extremamente importante para ele. E como é uma carta, vamos dizer assim, entre aspas, coletiva, quer dizer, tem envolvimento de pessoas que faz parte da vida do consulente, que é muito importante para ele, é o quê? São os amigos, aqui pode ser a família, pode ser algum grupo de pessoas, pode ser algum grupo religioso. Então, toda vez que o consulente ele vai tomar alguma decisão, né, que seja importante, ele sempre procura a opinião de outras pessoas. Aqui, como eu falei, pode ser um amigo, a família, né, pode ser alguma representação, né, religiosa, né, algum representante religioso, né, um sacerdote, um pai de santo. Então, pessoal, é um arcano que ele é extremamente influenciável por outras pessoas, né? Seria um aspecto um pouquinho negativo dos enamorados, né? Quando a gente vai ver o lado sombra, o lado negativo, é o quê? Porque é um arcano influenciável, né? Ele sofre influências de pessoas externas que muitas das vezes, né, faz com que ele tome uma decisão baseada na opinião de outras pessoas. Então, o primeiro significado que eu trago para vocês é o quê? A questão da decisão, a escolha. O tempo todo, pessoal, nós estamos tomando decisões, né? Então, desde o momento que você acorda pela manhã, você decide qual roupa que você vai vestir, você decide se você vai tomar banho ou não, né? Se você vai tomar, qual seria o seu café da manhã, né? Se você vai comer pão, qual a padaria que você vai comprar. Então, assim, o tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas, nós estamos tomando decisões, né? E então é representado aqui pelos amantes, né? Os enamorados. E claro que decisões que são extremamente importantes para o consulente, né? Que vai mudar a vida dele, ele não toma decisão sozinho. A maioria das vezes, aquele consulente ele procura a opinião de outras pessoas, tá certo? No meu curso, né, eu tenho um curso de tarô, pessoal, e meus alunos, eu sempre falo para eles que toda vez quando a gente tem uma figura, né, os arcanos maiores, às vezes tem representações de figuras espirituais, vamos dizer assim, anjos, né, a gente vê asas. Então, nos amantes, nos enamorados, temos a representação ali de uma figura, né, tem um arcanjo acima das figuras feminina e masculina, né. Então a gente vê ali um arcanjo, um anjo, né? E no tarô de Marcelo a gente vê que tem um cupido. Então existe ali uma interferência espiritual, né? Eu sempre falo para eles, olha, toda vez que tem um anjo, né? Um arcanjo, uma figura que tem asas e tudo mais,
significa o quê? Que existe uma interferência do plano espiritual no plano terreno, na vida do consulente, tá certo? Então, a interpretação, ela pode mudar um pouco, porque se você pergunta no setor espiritual, ali casa muito bem, né? Essas informações casam muito bem, porque significa o quê? Que a espiritualidade, ela está ajudando aquele consulente, aquela pessoa, através de outras pessoas, porque como é um arcano influenciável, é um arcano que busca a opinião de outras pessoas ao seu redor, e às vezes pode aparecer pessoas novas que podem influenciar. Então, o que acontece? A espiritualidade, ela ajuda aquele consulente através de outras pessoas. Então, como ele é influenciável, ajuda bastante. Então, aqui há uma interferência do plano divino no plano terreno, tá certo? Como eu tinha falado anteriormente, essa questão dos amantes, os enamorados, quando a gente vai traçar a personalidade, né, da pessoa e saem os amantes, né, significa o quê? Que aquela pessoa, ela tem uma forte tendência de ser influenciada por outras pessoas. Então, quando você joga, por exemplo, sobre a vida amorosa dessa pessoa, por exemplo, você, né? Vamos supor que você vai consultar o tarô para saber sobre sua vida amorosa. E, né, você é casado e tudo mais. Então, saem os amantes, né? Há uma grande tendência de quê? Os amantes significa que você é muito influenciado por outras pessoas. Em qual sentido? Às vezes, a família, né, fala muitas coisas para você sobre sua companheira, né, ou companheiro, amigos, influencia no relacionamento. Então, acaba sendo um aspecto negativo. São influências negativas, né? Acaba atrapalhando o relacionamento. Então, no geral, em alguns aspectos, né, claro que a gente não pode colocar em todos os contextos sobre vida amorosa, mas eu estou trazendo alguns, né, baseado nas minhas experiências, né, porque eu faço atendimento também para as pessoas, né, eu faço consultas online e presenciais. Então, eu já percebi casos, pessoal, que os enamorados, aquele casal ali, por exemplo, que está ficando, né? Está em um relacionamento aberto e o companheiro está pensando em pedir ela em namoro, antes de ele fazer isso, ele sempre busca a opinião de outras pessoas. Então, às vezes, por exemplo, a mãe ou a família não apoia, ou algum amigo não apoia. Então, isso acaba sendo ruim, porque é uma influência de uma certa forma negativa, né? Que vai atrapalhar o relacionamento, tá certo? De maneira geral, pessoal, é um arcano que fala da beleza, né, de tudo que é belo, tudo que é bonito, né, e como, né, fala ali dos enamorados, já diz tudo, né, é o arcano do amor, né, do envolvimento, é aquela pessoa que vai se declarar, que existem declarações, né. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, no meu curso de tarô, Aprendendo Tarô, que os amantes, os namorados, diferente do imperador, o imperador não é de fazer grandes declarações. O imperador jamais, ele é muito sério, sabe? Ele é muito rígido e ele tem dificuldade de expressar as suas emoções. As emoções dele é expressar de uma outra forma, ele é muito racional, se a gente for comparar com o imperador, tá? Já os amantes, os namorados, é aquela pessoa que faz grandes declarações, entendeu? Coloca pétalas de rosas, acende vela, enfim, ele faz todo aquele processo para... ele é muito romântico, né? São pessoas muito românticas. Então, não é à toa, né? Os enamorados é um arcano que fala do amor, né? Do envolvimento, quando você vai analisar a questão amorosa daquele consulente. Claro que no aspecto negativo, de novo, muitas das vezes existem influências, né? Que atrapalham esse processo. Quando a gente vai falar de carreira profissional, os enamorados indica muito assim, caminhos que vai surgir na vida do consulente, por exemplo, uma nova carreira. Às vezes o consulente ele tem duas carreiras profissionais, quer dizer, tem dois trabalhos diferentes, né? Porque os enamorados falam dessa dualidade, né? É um arcano que fala de dualidade. Então, quando a gente vai olhar a carreira profissional, a depender do contexto, né, e dos arcanos menores que acompanham, a gente pode perceber que às vezes tem consulente que tem duas profissões diferentes, tá? É um arcano que fala de novas oportunidades que surgem no caminho do consulente, novos caminhos. É um arcano que fala de parceria, né? Existe uma parceria aqui, um companheirismo. É um arcano que fala da união, né? De múltiplas vendas, né? Venda, compra, essas negociações.
E um ponto, pessoal, que eu não sei se vocês já viram outras pessoas falando sobre isso dos enamorados, é o quê? É um arcano que, pelo menos na minha opinião, né, de acordo com todo o processo de aprendizado, né, na leitura, toda meu histórico de carreira profissional nessa área, eu já percebi em algumas leituras que os enamorados é uma carta que fala de destino, tá? Aí, claro que não é em tudo que a gente vai fazer essa interpretação, a gente tem que ter cuidado, tá certo? Mas eu já percebi que os enamorados falam de destino, em qual sentido? Por exemplo, vida amorosa. Muitas das vezes aquele consulente, ele está solteiro, ele está em busca de um novo amor e ele, por exemplo, se conecta com a espiritualidade, pedindo uma nova pessoa num caminho. A espiritualidade, de uma certa forma, faz essa predestinação, quer dizer, coloca uma nova pessoa no caminho daquele consulente, né? Então, é uma carta que fala de destino, ou seja, muitas das vezes aquela pessoa está predestinada a se envolver com um consulente, de ter um casamento e tudo mais. Claro que no tarô e a espiritualidade também existe a questão do livre-arbítrio. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar ou não a outra pessoa também. Mas, na minha trajetória, como taróloga, como professora de tarô e fazendo consultas também para algumas pessoas, milhares de consultas que eu já fiz, eu já percebi que nos enamorados existe muita interferência da espiritualidade daquele casal, né? É um arcano que também fala de proteção. Eu lembro que no meu curso eu sempre falo para os meus alunos nessa questão, que eu gosto de separar a interpretação da carta por setores, né? Porque os arcanos maiores, pessoal, a interpretação ela vai mudar de acordo com cada setor. Então, por exemplo, no setor espiritual existe essa questão, em alguns casos, da interferência espiritual no sentido de quê? De proteção daquele casal, né? Para que eles possam continuar juntos, para pessoas que já têm alguém, tá certo? Falando em curso, pessoal, para você que está iniciando o seu aprendizado no tarô, eu ofereço um curso chamado Aprendendo Tarô, comigo, Jamile Santos. Esse curso ele é 100% online e ele é do básico ao avançado, ou seja, eu ensino tanto os arcanos maiores como os menores e tem também as práticas, tá certo? O link eu deixo na descrição do vídeo, caso você tenha algum interesse, tudo bem? Então, os amantes, eu trouxe para vocês vários significados, vários detalhes, trouxe alguns exemplos também para vocês conseguirem compreender, tá certo? Se até agora esse vídeo foi relevante para você, fez algum sentido no seu aprendizado do tarô, eu te convido a continuar comigo nessa jornada. Se inscreva no canal, né? Compartilhe para aquele amigo que você sabe que também está iniciando sua jornada, que precisa de algumas dicas, que está no seu processo de aprendizagem, né? Compartilhe para ele, não se esqueça de deixar o like e deixa nos comentários também o que você acha sobre os enamorados, né? Qual a sua opinião no seu processo de aprendizagem sobre esse arcano, tá bom? Então, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.